Olha só, pessoal, Fala Carlão na Fiesp, Fala Carlão sempre acompanhando o que acontece aqui no COSAG. Hoje foi um dia de festa, também um dia de trabalho aqui no começo dessa jornada de hoje. Foi falado aí, foi discutido os temas aí que estão na pauta do futuro governo. E tem gente, ó, o Pedro Lupion falou aqui hoje, fez uma explanação, e aqui do meu lado o Nilson Leitão, que é o homem do IPA, o Instituto Pensar Agro, o homem que tem vamos dizer, uma extensa folha de serviços prestados ao agronegócio brasileiro. Obrigado, viu, o Nilson, pela sua presença aqui. Viu? Eu que agradeço, um privilégio estar falando aqui no seu programa, que todo mundo vai me conhecer agora. Agora eu vou ficar famoso. Que é isso? Escuta, a gente tem feito, eu falei outro dia já com o ministro Carlos Fávaro, eu tive conversando com outras autoridades aqui do agro. A história é assim, a eleição acabou, né? Essa que é a verdade e a realidade tem que se impor, e eu queria começar o tema por aí. A gente tem que estabelecer diálogo com esse governo. Quero saber como é que está essa fotografia. Na verdade, todo mundo pergunta como é que o agro vai agir no governo do PT. Em qualquer governo, o agro sempre tem que estar vigilante e buscando a evolução, melhorar. É claro que no governo do PT não é um problema de futuro, de presente. Tem aí um certo trauma de passado, né? Em relação às questões ambientais, trabalhistas, que havia um tratamento muito ideológico para isso, tratando o empregador, o produtor rural, como fosse alguém que estivesse atrapalhando o Brasil e não fazendo o papel que realmente faz. Então, essa interpretação equivocada que se fazia de governo, nós esperamos que não tenha desse, e acho que não terá, e essa é a grande expectativa. As pautas, algumas viraram do ano passado para cá, conseguimos vencer na Câmara Federal vários temas, a Frente Parlamentar da Agropecuária fez uma diferença enorme, aprovou licenciamento ambiental, regularização fundiária, defensivos agrícolas, na modernização da lei de defensivos, o autocontrole, que é imprescindível para a indústria modernizar, tudo isso já está lá no Senado. Para trás ficou o marco temporal, que é justamente um tema que já começou a machucar um pouco o setor, trazendo a insegurança jurídica, a desconfiança e o sofrimento. Já tem muitas invasões de áreas nesse conflito indígena, criado, que de repente ressuscita aí em janeiro, fevereiro de 2023, que estava tudo muito quieto, mas já se fala em 40 invasões no Brasil aí. Então há um número meio alto, onde o governo precisa se posicionar, porque invasão de terra, ou invasão de congresso, ou invasão de imóvel urbano, isso não... Invasão é caso de polícia. É caso de polícia. Invasão é realmente uma coisa que não pode ser aceita pelo governo em nenhuma situação. Então, isso nos preocupa, quando o governo não age com rapidez, não se pronuncia sobre isso, há uma certa preocupação, mas não vamos aqui ainda julgar. Vamos esperar aí pós o carnaval, vai ter várias reuniões sobre esse tema. Então, um dos temas que é o marco temporal é justamente um tema para tentar pacificar tudo isso, que deve ser discutido com muita responsabilidade, transparência, né, e muita tranquilidade, né, porque todo mundo tem que estar bem. O índio tem que estar bem, o proprietário rural tem que estar bem, o brasileiro tem que estar bem, seja ele quem for, mas respeitando todos. Não pode fazer essa balança ser desequilibrada. Esse que é o grande desafio. E os desafios do agro justamente com a mensagem que o governo vai trazer para o agronegócio brasileiro. Nós temos aí um momento muito duro para o ano 2023 nas questões econômicas, né? As coisas estão ficando mais caras, o fertilizante não está resolvido, outros temas todos que ainda acaba sendo um preço caro, a logística ainda é muito caro, o custo do Brasil ainda é muito caro para quem produz. E é claro que isso vem na contramão de outra coisa, que é a falta de alimentos chegando para as pessoas aí, alguns falam em 10 milhões, outros em 20 milhões, outros em 30 milhões de brasileiros que pode estar passando necessidade, mas não é por falta da produção. O produtor rural vai continuar fazendo o seu papel e o governo precisa melhorar esse preço e condições para que esse alimento chegue na mesa de todos os brasileiros. Já que você está falando de melhorar preço e falando de vamos dizer, alimento na mesa do consumidor, aí hoje eu recebi uma carta de apoio aí da Sociedade Rural Brasileira em relação à iniciativa da Frente Parlamentar no sentido de recompor o Ministério da Agricultura, com a perda aí da Conab, enfim, com a história do desenvolvimento agrário. Como é que você enxerga alguma possibilidade disso ter algum efeito? Não, pode ser que tenha, porque
80 emendas foi apresentado, Carlão. 80 emendas na PEC. Foi tirado o serviço florestal, o serviço animal, a Conab. Então o CAR, por exemplo, não vai mais ser discutido no Ministério da Agricultura. O CAR é um problema do produtor rural. Não é um problema de ativismo ambiental, de fiscalização ambiental, não. É a vida do produtor rural, ter o CAR hoje, que é uma exigência, é o cadastro dele, né? Eu acho que o Congresso Nacional vai reagir, principalmente nesses dois pontos, CAR e Conab. Eu tenho o que eu tenho visto da frente parlamentar, de vários outros parlamentares, da própria reação da mesa diretora da Câmara, é justamente nesse sentido. E no Senado Federal, a briga também vai ser muito grande. Então, eu acredito que pode, sim, reverter algumas coisas. E o mapa, que perdeu o A aí do mapa, ficou MAP, né, porque perdeu o abastecimento. Então, não é mais o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O abastecimento foi para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O importante é que funcione. A ministra Tereza Cristina, ex-ministra, ela tem uma proposta de tornar a Conab uma agência de inteligência, e que é muito importante. Sim, ela trabalhou firme. É para isso que teria que acontecer, na verdade. Modernizar o Brasil, né? A Conab já está um pouco com seu patrimônio defasado, já não tem muito o que fazer. Então, essa agência precisava ser feita. E a política agrícola, que deve assumir o ex-deputado Nery Geller, ele tem toda a experiência nisso, né? Eu espero que funcione. Tomara que recomponha o mapa. Se não recompor, tomara que funcione a agricultura brasileira como uma só. Nós não podemos tratar muitas pautas diferente o grande produtor em áreas grandes e o produtor de áreas pequenas. Tem muitos temas que estão totalmente interligados, né? Nós precisamos do plano safra organizado, um plano plurianual para isso, não dá mais para ser um plano no mesmo ano, seguro agrícola, que é importantíssimo, crédito barato, que é importantíssimo. Então, são temas que, independente de como está a formatação ou a formação desses ministérios, é preciso que seja um programa de governo a favor do produtor rural. Maravilha. Escuta, vamos falar um pouquinho do Instituto Pensar Agro aqui. Vamos falar um pouquinho, porque eu tenho certeza que você deve trazer boas notícias para nós, enfim, falar um pouquinho de como é a interligação do Instituto com o Congresso, com a Frente Parlamentar, enfim, e com os grandes temas do agro brasileiro. Na verdade, o Instituto hoje está com 49 entidades, tem mais 5 que vão entrar agora, vão para 54 entidades, vai compor aí o agro, o COSAG faz parte do IPA, né? Sim. Então, nosso papel é essa retaguarda para a frente parlamentar. Os nossos interlocutores é o deputado, é a frente parlamentar, os senadores, é com eles que nós queremos entregar um bom projeto, uma estrutura de projeto de lei auto-aplicada, a desburocratização do Brasil, os estudos prontos. Então, a nossa parte é técnica de fazer toda essa articulação. A parte política é com o deputado, hoje liderado pelo Pedro Lupion, nosso deputado do Paraná, do PP, e ele assumiu a frente parlamentar, vai tomar posse no dia 7 de março, né? E o IPA, agora eu fui reconduzido por mais 2 anos de mandato, vou continuar nesse auxílio com as 54 entidades agora, juntando todo mundo na mesma caixa. Qual que é a vantagem que tem? Lá está o produtor e está a indústria. Então, a briga pelo preço do produto, né? O pecuarista quer vender o seu boi mais caro, o frigorífico quer pagar mais barato, mas estão tudo dentro da mesma casa agora para discutir a desburocratização da lei, a evolução do Brasil, a transparência, a eficiência acima de tudo, né? E fazer com que o Brasil ande com menos correntes aí amarrado nesse setor que é tão importante. Então, o IPA ele tem esse papel, é o único instituto do Brasil, acho que do mundo, não tem, que está conseguindo colocar todas as entidades dentro de uma casa só. Então, a minha situação, eu já falei que vou mudar o nome, não dá para ser presidente de 54 presidentes. Então, eu sou assessor dos 54 presidentes. Um assessor top de linha, né, gente? Espetacular. Escuta, eu desejo muito sucesso. E vem cá, como é que é a interlocução de vocês com o novo ministro, com o Ministério com o Carlos Fávaro? Não, o Fávaro é do meu estado, né? Iniciou a carreira política dele no meu grupo na época, junto conosco, foi vice-governador e tal, e hoje está lá como senador e ministro. Tem uma relação boa com ele, totalmente tranquila, no sentido de poder discutir as pautas que o agro precisa. As portas estão abertas, está tendo interlocução, não temos dificuldade até agora em ter interlocução. O que precisa saber é qual que vai ser, de fato, a mensagem do governo. Essa é a minha maior preocupação. Eu tenho insistido nessa frase, porque precisa compreender o conjunto da obra. Como dividir o Ministério, como que o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com a Casa Civil e a Secretaria de Assuntos Políticos, vai se somar ao Ministério da Agricultura. Vão estar
falando a mesma linguagem, vai ser, os temas serão do agro ou os temas serão de governo? Do governo ou do partido. Então essa é uma preocupação, mas com o ministro da Agricultura a gente tem muita expectativa, muita fé aí que vai dar tudo certo e nós vamos conseguir evoluir o Brasil. Ô, Nilson, para fechar aqui, eu queria saber, pelos sinais, nós já estamos com quase 60 dias de governo, pelos sinais dados até agora, você está mais otimista, mais pessimista? Como é que você está enxergando? Eu acho que a resposta tem que ser mais técnica e não pode ser muito de achismo, não. A técnica é que o governo vai precisar de bancada e essa bancada ele vai encontrar dentro da maior frente do Congresso Nacional. Então, eu acho que vai ter muita resistência se o governo de fato não compreender a importância do agro. Se o agro, uma parte, ou alguns cidadãos do agro, alguns produtores partidarizaram as eleições, escolheram o lado contrário ao atual presidente, é um direito do cidadão. Agora, como você disse, acabou a eleição. Chegou a hora de construir pontes, né? E pensar no Brasil. Construir pontes, e não muros que tem aí, porque, na verdade, é um debate a favor do Brasil. Prejudicar o agro é prejudicar o Brasil. Né? Então, eu acredito muito que nós vamos ter alguma evolução, mas me preocupa esses pequenos pontos das questões fundiárias, a segurança jurídica, o direito à propriedade, tudo isso preocupa, e alguns grupelhos aí avassaladores que pensam em taxar o agro. Taxar o agro é tirar o Brasil da disputa desse campeonato mundial de venda de alimentos com outros países, os nossos concorrentes. O agro é a seleção brasileira, não é um time de futebol. Ele é uma seleção brasileira, ele joga contra outros países. Ele não joga dentro do país contra ninguém, só a favor. Aqui dentro ele é a favor, ele representa todo mundo. Cada cidadão que se alimenta, cada máquina que se alimenta, cada carro que se alimenta, é o agro que faz isso. Então, o agro é a seleção brasileira, ele disputa com outros países. Então não dá para tirar essa concorrência dele. E essa preocupação, eu conversei com outros técnicos aí também, é uma preocupação, eu falo assim, às vezes eu falo assim, isso é uma coisa tão estúpida e cujo resultado no país vizinho a gente já sabe no que deu, que a gente custa acreditar que a gente está debatendo esse tema, que se a gente está debatendo é porque existe possibilidade real disso acontecer. Existe, porque na verdade o governo, nenhum governo, né, não é desse não, ainda não aprendeu, e precisa ter a reforma administrativa, ainda não aprendeu a jogar um pouco fora da sua carga que está na carroceria e diminuir esse peso da estrutura da máquina. Não, ao invés disso, eles querem aumentar a arrecadação, e onde que ele está enxergando isso? Num lugar que dá certo, mas está dando certo. Olha as consequências disso. Há 20 anos atrás, Carlão, 30 anos atrás, você ia para os Estados Unidos, você não conseguia passar um cartão de crédito. Porque o Brasil não tinha esse lastro, não tinha essa relação comercial, não tinha essa confiança internacional para poder o brasileiro gastar o seu dinheiro num cartão de plástico. Essa é a diferença. Você tinha que levar dólar, você tinha que ir aqui, comprar dólar, colocar no bolso para ir para os Estados Unidos. Hoje não. Hoje quem fez isso? Quem fez isso foi essa relação comercial do agro. Sim. Foi o agro vendendo muito lá para fora, comprando lá de fora. E aí, é claro, a indústria, o comércio também. Mas o agro é que fez a grande diferença. A grande subida da nossa balança comercial, o nosso grande superávit da relação comercial foi no agro. Então, o agro está fazendo muito pelo Brasil e não é para ele ser condecorado, receber troféu, não é nada disso não. É continuar investindo em quem está dando certo, porque ele vai gerar emprego, vai gerar renda e vai dar essa tranquilidade para o país no futuro. Pois é. Segundo o Zé Roberto Mendonça de Barros me falou aí outro dia numa entrevista, ele falou, o agro é inspiração e tem que ser inspiração para todos os demais setores, para a indústria, para todos nós. Todo mundo. Ele não pode discutir uma reforma tributária dizendo, olha, temos que reduzir o imposto da indústria e taxar mais o agro. Não tem nem... tem que reduzir da indústria e não pode taxar mais o agro. Não pode, porque de fato isso atrapalha o Brasil, já está mais do que... Você imagina, qual que é o papel do agro? É produzir alimentos. Se você encareceu alimentos, você tem um problema de abastecimento interno e você tem um problema de concorrência internacional. Nilson, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, irmãozão. É isso aí, gente. Um abraço. Fala, Carlão, top de linha aqui na Fiesp. Hoje falei com o Nilson Leitão, do Instituto Pensar Agro. É isso aí. Valeu!